José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Olha aqui, o Flamengo está se preparando para a última rodada. É um amistoso contra o Palmeiras. Guerreiro não vai jogar. O Vasco está levando a sério, trancou o treinamento. Torcida do Fluminense pede para entregar, mas jogadores não entregam não. Vão jogar com seriedade diante do Figueira. E o Vasco está aí preparadíssimo e acreditando, e nós também acreditamos. Palmeiras é o campeão da Copa do Brasil. Fernando Praz, aquele mesmo que foi do Vasco, foi o herói do jogo e da vitória. Primeiro destaque é do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. E é pra CBF, né, garotinho? Que a gente tá acompanhando. Pô. Você não tá vendo o Campeonato Brasileiro, final melancólico do Campeonato Brasileiro? As pessoas, pontos corridos. Aí agora um põe reserva, outro põe reserva, outro põe time misto. E quem tá dependendo, por exemplo? O caso do Vasco. O Vasco é tá dependendo do Fluminense, tá dependendo do Corinthians. O Corinthians pôs o reserva. O Fluminense tá cheio de problema, fulano não joga, não sei quem não joga. O Flamengo já tem os caras de férias. Bacana, hein, irmão? E aí, Jussão, como é que é? É o Mengão, de férias. Não, rapaz, é brincadeira. Futebol. Gente, vamos mudar, senão, meu camarada, cada vez mais o torcedor não vai ao estádio. Fica assim, fulano vai entregar, não sei quem vai entregar. Aí já tá esse escândalo todo aí, o torcedor fica desacreditado. Chegou a hora do destaque dele, canhotinha, Gerson. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. Falar em férias, falar em sair, falar em chegar, mais 2 presos, hein? mais 2 presos, hein? Tá certo? A coisa tá complicando. Daqui a pouco vai parar o futebol mundial. Porque todos os principais dirigentes, né, cartolas, vão estar presos. E aí vai ficar como esse futebol mundial. Que vergonha, hein? Olha aqui, um abraço todo especial aqui para a galera lá da padaria em São Francisco. Sérgio, Mini, Thaís, Rafaela e Reginário. É o brioche garantido para o café da manhã. O Palmeiras é o campeão da Copa do Brasil de 2015. Jogo emocionante ontem na Arena Palestra, em São Paulo. Palmeiras e Santos decidindo o título na cobrança de pênalti. E o Fernando Praz, olha só. Festa alviverde aqui na Arena Palmeiras. O Palmeiras é tricampeão da Copa do Brasil. Venceu o Santos na disputa por pênalti por 4-3. O destaque foi o goleiro Fernando Praz, que fez uma defesa de pênalti e ainda converteu a última, que deu o título ao Palmeiras. Os donos da casa levaram a melhor no tempo normal. 2 gols de Dudu contra 1 do Ricardo Oliveira do Santos. Resultado 2-1 no tempo normal. No primeiro jogo na Vila Belmiro tinha sido 1-0 para o Santos. Com esse resultado, o Palmeiras está na Copa Libertadores da América no ano que vem. Tá muito... Olha aí, galera, o Fernando Praz fez miséria, defendeu o pênalti, marcou o último e é um goleiro que tem se destacado na campanha do Palmeiras, né, Gerson? É verdade, engraçado isso. Esse cara vem se destacando há muito tempo. É verdade. Ele foi um belíssimo goleiro aqui no Rio de Janeiro. E, engraçado, não teve uma chance na seleção brasileira. Foi eleito o melhor... Ontem, inclusive, reviu o troféu, eleito o melhor goleiro da Copa do Brasil. E por que ninguém nunca olhou para ele na seleção brasileira? Interessante isso. E ontem ele não brigou com o Ricardo Oliveira, não teve briga. Não teve, não. E bateu o pênalti. A verdade é que o jogo foi emocionante. Teve lances de velocidade. Quando a gente achava que só o Santos ia jogar na base do contra-ataque, o Palmeiras jogou com velocidade ontem também, né, Gilson? Eu estou feliz, cara, pelo Marcelo. Eu gosto muito do Marcelo Oliveira, treinador do Palmeiras. Foi jogador do Botafogo. Foi jogador do Botafogo e eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo. A gente conviveu muito tempo lá no Botafogo, na época do Paulinho de Almeida, querido Paulinho de Almeida. O Marcelo é um cara espetacular, super educado, uma pessoa do bem mesmo. E foi mandado embora do Cruzeiro injustamente. O cara foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, aí perdeu para o River Plate no Mineirão por 1-0 na negócio de Libertadores, mandaram o cara embora. Acabou de ser campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Parabéns. E um outro detalhe também. O jogo de ontem, primeiro tempo, foi muito bom. Agora, que time borrento esse do Santos. Não jogou absolutamente nada o que vinha jogando. Nada. E o Palmeiras, que não jogava nada, jogou pra caramba, com sangue, como eles falam lá. E uma coisa tem que ser destacada. Andando no campo. Tem que se destacar o seguinte:
a estrutura do Palmeiras, a organização, o investimento. Olha que construíram um belo estádio. Para mim é o mais bonito que tem dessas arenas novas aí. Construíram um estádio mesmo de verdade. Estádio mesmo para valer. Não é com ajuda de político, de ninguém, não teve ajuda, não teve interferência de partido do governo, nada disso não. Porque no Corinthians foi diferente. Os dirigentes agiram com seriedade o tempo todo e conseguiram, inclusive, contratar, investir com os jogadores, com reforços. É verdade ou não é? É verdade. O tabloide britânico The Sun publicou nesta quarta-feira que Cristiano Ronaldo vai jogar no Paris Saint-Germain. Será? Olha lá. Segundo o jornal, amigos próximos do craque confirmam que ele já tomou a decisão e não quer sequer ouvir outras propostas. O português tem contrato com o Real Madrid até 2018. O presidente do clube espanhol disse que só libera o jogador se receber a multa de 1 bilhão de euros, cerca de 4 bilhões de reais. Olha, grana pra caramba. Já pensou? É investimento, é lavagem de dinheiro isso aí. Ô, Canhotinho. Não, mas sabe o que acontece? Eu estava vendo no outro dia uma reportagem sobre o dono do Paris Saint-Germain. É um príncipe lá de não sei de onde. O cara tem dinheiro em quantidade. Poços de petróleo de 450 mil. Então, para ele, mais uma gota aqui, menos uma gota, não fazia diferença nenhuma. E ele, se quiser, leva os principais jogadores, porque ninguém aguenta. E está fazendo isso. Vai pagar a multa. Quanto é a multa? 1 bilhão. Está aqui. Leva qualquer um, cara. É meu caso. Eu, por exemplo, também eu sou mais uma gota, menos uma gota. Eu colocava 8 gotas de adoçante no meu café. Agora estou colocando só 4, que o negócio apertou. Muito boa, gostei. Pô, o Brasil não está numa crise danada? É verdade. Pô, olha aqui, em crise, a pesquisa mano. hoje no Twitter do SBT Rio, que está aí na tela, é para se você acha que o Vasco cai ou não cai. 60% até agora achando que o Vasco vai cair. Mas a gente está acreditando que o Vasco vai sobreviver. Veja bem, você vascaíno, o Fluminense vai fazer o papel dele, o Corinthians vai fazer o papel dele, ou seja, o Fluminense não vai permitir que o Figueirense lá no Orlando Scarpelli consiga uma vitória. O Corinthians vai pelo menos empatar com o Avaí lá no Itaquerão. Agora, o desafio mais importante e o mais difícil, acho que é o Vasco ganhar do Coritiba lá no Couto Pereira. Não acha, Gerson? Eu acho que a conta começa por aí. É o Vasco ganhar o Coritiba, porque o Coritiba também precisa do jogo. Do resultado. Exatamente. O empate já o classifica. Exatamente. Agora, eu acho que o Fluminense não ganha. Né? Além de tudo, por causa dos desfalques, ainda tem esses desfalques todos. E não acredito que o Corinthians, dentro de casa, está pressionado pela torcida, pelo último resultado ruim. Perdeu. Ele não perde o jogo. A torcida do Fluminense quer ver o Vasco na segunda divisão. Alguns tricolores foram assistir ao treino do Flusão da Laranjeira com faixa como essa, pedindo para o time entregar o jogo contra o Figueirense. Eu escolhi te rebaixar. É um sarro em cima do Vasco, mas que não tem nada a ver. Esse cara que está botando essa faixa aí, não vai poder, esse tipo de torcedor, não vai poder cobrar do jogador empenho quando o time estiver numa fase ruim. É o que você pensa. Amanhã, quando estiver na fase ruim, ele está lá agitando, querendo quebrar, querendo agredir, querendo não sei o quê. Isso aí é torcedor, rapaz. Torcedor que não é torcedor. Vai lá para esculhambar o negócio. Que eu quero deixar bem claro o seguinte: para o futebol do Rio de Janeiro é importante os 4 grandes ficarem na primeira divisão, na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí, mas é bom para todos nós, pô. Você vai ao Maracanã assistir um jogo, vai assistir um clássico entre Fluminense e Vasco, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo. E a rivalidade tem que ser... A rivalidade é assim, tem que tirar... Tem que ser sadia. Tem que tirar no confronto. Por exemplo, o Vasco na Série A, se mantendo na Série A, é bom para o Fluminense para faturar mais, é bom para o torcedor para tirar sarro do Vasco. Você quer ver, por exemplo, quando jogar Flamengo e Vasco de novo? Vai ser casa cheia porque tá essa história de que o Flamengo virou freguês do Vasco. Aí fica esse negócio, pô, será que vai perder de novo? Isso motiva o jogo. Agora, é torcer, é motivar o jogo, não é motivar a briga, ficar brigando, sair na... Os caras, quando não tem jogo, eles brigam também. Agora não há nada como um dia atrás do outro. Tem uma foto aí, o Diego está me avisando, olha lá. Obrigado, Eurico, pela fidalguia. Isso quando o Vasco tirou... Quando o Eurico tirou o Vasco da terceira direto para a primeira. Para a primeira. A hora não é para você entregar. Entregar o quê?
É profissional? É profissional. Os caras estão lá trabalhando. Jogadores, inclusive, são amigos, jogadores do Fluminense, amigos jogadores do Vasco. E o Fred declarou isso, que é o grande líder do Fluminense, que o Fluminense tem que jogar com dignidade, ajudar o Vasco, ajudar o futebol do Rio. O Fred falou isso, que é o ídolo da galera do Fluminense, ou não é mais? Eu não acredito nessa de entregação. Para o torcedor, a cabeça do torcedor tem isso. É o que o Gerson falou. Ele acha que o Fluminense pode perder, deve perder. Até porque está muito desfalcado, diante de um Coritiba pressionado pela galera, jogando em casa e precisando pelo menos do empate para poder se classificar. É exatamente isso, exatamente. Porque se o Fluminense jogasse completo, com o time todo, ele ganharia tranquilamente. Como já ganhou lá dentro. Exatamente. Agora, todo quebrado do jeito que está, é por isso que eu estou dizendo que acho que ele perde. É por isso. O Botafogo pode ser punido com a perda de 6 pontos no Brasileiro do ano que vem. Tudo por conta de uma dívida referente à transferência do Felipe Gabriel. Tá lembrado dele? O clube japonês Kashima Antlers acionou a FIFA para cobrar $200 mil do Botafogo. Olha aí, se pagar na FIFA, está arriscado assumir esse dinheiro. Não, mas sobra para quem? Sobra para o presidente atual, né? Sobrou para o presidente Carlos Eduardo. Felipe Gabriel está onde? Estava no Palmeiras? Estava no Palmeiras. Não sei se ainda está no Palmeiras. Oswaldo de Oliveira ele andou pelo Palmeiras, sim. Ele andou pelo Palmeiras. No tempo que o Oswaldo de Oliveira comandou o Palmeiras. Levou ele para lá. Ele ficou treinando no Botafogo para manter a forma e acabou indo para o Palmeiras. Deve estar lá ainda. E era um jogador tecnicamente perfeito. Bom, muito bom. Agora, esse dinheiro aí, presidente, é melhor o senhor depositar na justiça. Ou então empresta para o Marinho, que o Marinho devolve depois. Olha que o presidente da CONCACAF e o presidente da CONMEBOL já foram grampeados. Né? Passaram São dois mais novos hóspedes aí do Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E o noticiário de hoje é que o Marinho, se não depositar até amanhã o dinheiro, ele vai em cana, hein? E é $1 milhão, né? Não vai ficar no apartamento, não. Não, é lá dentro mesmo. Xadrez. É lá dentro. E na internet a galera tá deitando negócio de WhatsApp. Aí tem um político que se matou. Quer dizer, lógico que é na brincadeira. Diz que o político se matou porque a esposa pediu uma comida japonesa. Aí o porteiro ligou e falou: Fulano, o japonês está aí. O cara pensou que era aquele japonês da Federal. O Brasil tá mal, que coisa. Paulo Guerreiro pode desfalcar o Flamengo na última rodada do Brasileiro domingo no Maracanã, quando enfrenta o Palmeiras. Caso isso aconteça, o peruano vai encerrar o ano com jejum 3 meses sem marcar. Por que estaria o Paulo Guerreiro 3 meses sem marcar? É a fase dele? É a estrutura do time do Flamengo que não oferece oportunidade a ele? Qual é a tua opinião, Gerson? Eu acho ele muito bom. Ele é um artilheiro. Por onde passou, foi. Parabéns. Mas se machucou muito. E eu acho que não vai dar certo ele de centroavante no Mengão no próximo campeonato. Que ele vai arrastar isso aí. Vai arrastar. Tem as eliminatórias. Continuam as eliminatórias o ano que vem. E ele vai para lá e vem para cá e machuca. Não acredito que a galera, né, do Mengão, né, abone isso aí não, hein? O Renato de São Gonçalo está revoltado com o Flamengo e mandou um vídeo para o nosso WhatsApp. Renatão, fala aí. Garotinho, beleza? Aqui é Renato de Jardim Catarina, São Gonçalo. Quero saber quanto que é que o Flamengo vai voltar a competir no Campeonato Brasileiro e não fazer esse fracasso aí de estar disputando para não cair. Tá entendendo? Quero que dispute para ganhar, quero ver quando. Queria saber de vocês aí, ó, canhotinha. Quando é que o Flamengo vai voltar a competir para ganhar com o brasileiro aí? Valeu, um abraço, tô com vocês, hein? Valeu, garoto. Responde para ele, canhota. Valeu, olha aqui. Quando formar um time bom. Há muito tempo já tá assim, bom de boca cheia. Não é esse time a meia bomba aí. Não vai. E outra coisa, a galera vai começar a cobrar. E sabe quando essa galera começa a cobrar, a coisa fica diferente lá na Gávea, hein? E é bom lembrar que ano passado, o Flamengo ficou em 16º no Campeonato Brasileiro, que foi aquela confusão do jogador da Portuguesa, que deu aquele rolo todo. O Flamengo terminou em 16º lugar no Campeonato Brasileiro ano passado. Esse ano é 12º, né? 13º, nem sei que lugar que está esse troço aí. Um rápido intervalo e a gente volta já já.
Olha aqui, o Paulo tá mandando da Ilha do Governador, da terra do Gilson. Opa. É rubro-negro, mas não quer que o Vasco vá para a Série B, não. Fala sério. Fala, Paulo. Amigos do SBT Esporte, eu gostaria de enfatizar que sou Flamengo nato, mas não torço para que o Vasco caia para a segunda divisão, porque ali existe homens aguerridos que lutam por suas camisas e luta pelo seu time, honra seu time. Então eu torço sim, sou rival sim, rival entre aspas, mas nunca que o Vasco vá para a segunda divisão. Uma boa tarde a todos. Paulo Leia do Governador. Paulo mandou bem pra caramba, Paulo, porque olha aqui, Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, os clássicos têm que continuar no Campeonato Carioca e no Brasileiro. Não é só no Campeonato Carioca, não. Como esse ano a gente só teve o Botafogo como vice-campeão carioca, mas a gente quer o Vasco continuando na Série A e para isso conta com profissionalismo do Fluminense principalmente, mas com empenho, com determinação, com a garra que o time do Vasco tem demonstrado. Em 14 rodadas só teve uma derrota sob o comando do Jorginho e do Zinho. Eu estou acreditando. Acredita, Canhota? Eu acredito. Agora, põe na cabeça o seguinte, Campeonato Carioca, que já foi arrastado toda a vida. Imagina o Vasco ficando na segunda divisão. Para com isso, não. Tem que botar a primeira divisão para ser um campeonato melhor, tá certo? E uma entrada melhor ainda no Brasileiro do ano que vem. É isso. Olha, o Leonardo de Oliveira pelo WhatsApp está dizendo que concorda com o Canhotinha. Eu acho, inclusive, que o Campeonato Carioca tem que ser motivado, mas para isso precisa que o presidente da federação demonstre uma liderança que até hoje não demonstrou. Não pode vestir camisa do Vasco ou do Botafogo, fazendo birra com o Flamengo, birra com o Fluminense, não. Tem que unir o grupo e para isso precisa ter alguém com liderança que o presidente da federação não tem demonstrado até agora. É preciso essa liderança porque nós precisamos do futebol carioca forte. Olha o Campeonato Brasileiro, olha a Copa do Brasil. São Paulo está passando a régua em tudo. Estádios mais bem construídos, estádios modernos, inclusive, com capacidade enchendo todos os estádios. A gente está ficando para trás. E olha que isso é perigoso, principalmente que o Flamengo ainda tem a maior torcida do Brasil. O Corinthians está crescendo a cada momento e você vê os clubes de São Paulo muito mais bem estruturados, crescendo na mesma proporção. Primeiro destaque final agora do Gilson Ricardo. É justamente isso, garotinho. O garoto que está crescendo acaba não querendo mais gostar de futebol. Não, futebol não gosto de futebol. Aí, como é que leva ele ao estádio? Fica igual o Bruno Torelli, aí não gosta de futebol, Bruno né? Torelli, a última do Gerson Canhotinha. Camisa de alça. Vai lá, Gerson. Um abraço pro companheiro Torelli. Grande querido Torelli. Torelli. Melhor qualidade. Agora olha aqui, ó. É todo gás no Vascão, hein? Acabou o problema. Amanhã, novo encontro. Tchau, tchau. Boa tarde para você.